Olá, eu sou a Cirlei Feuberg, eu sou psicóloga e eu quero propor aqui um espaço para nós conversarmos um pouquinho, discutirmos ou fomentarmos algumas reflexões a respeito da nossa capacidade de escuta, né? Como que nós temos, que atenção nós temos dado a essa nossa habilidade de ouvir o outro, nós estamos cultivando, ou é possível cultivar esse lado de aprimorar uma escuta, e quanto nós podemos, através de uma escuta acolhedora, uma escuta verdadeira, quanto nós podemos ser úteis e levarmos cura às pessoas com o ato de ouvir. Mas aí eu não me refiro a um ouvir qualquer, descompromissado, ou daqueles dos diálogos do dia a dia que nós conversamos no cafezinho, nos corredores do trabalho, no mercado. Não é esse escutar, não falar, outro responder. Eu quero propor aqui a reflexão sobre um escutar mais específico, um escutar mais caro, né? E que me parece que nós não, comumente, nós não atemos muito a isso, a importância e o quão privilegiado é aquele que sabe e que aprende a cultivar em si o ato de ouvir. E quão importante isso pode ser para o outro, e pensando isso nesses tempos, né, que as questões subjetivas, o sentir, as dores emocionais, a subjetivação da vida tem se alarmado tanto, tem tomado espaço, né, e pedido espaço para se falar, para se pôr. E aí, nesse sentido, eu vi outro dia uma matéria muito interessante que me chamou a atenção, e o autor do texto dizia assim, que ele tem visto muitos cursos e muitos anúncios de cursos para oratória, e que chamava atenção ele nunca ter visto cursos para escutatória. E parte de um princípio muito interessante, assim, e ele traz uma reflexão que me parece bastante útil e que eu quero usar para nortear esse bate-papo, essa conversa aqui, nesse sentido, quanto talvez no dia a dia nós nos preocupamos bastante em saber falar, saber nos posicionar, às vezes principalmente profissionalmente. Temos discutido muito ultimamente sobre escutas, sobre o falar, a comunicação não violenta, uma comunicação assertiva, como eu falo, como eu entoo o meu tom de voz. Mas nos perdemos às vezes e talvez não nos preocupamos em pensar no ouvir, o quanto é importante saber ouvir. E como nós podemos aprimorar em nós essa habilidade. Um ouvir atento, ele não exige uma formação, não é um psicólogo que trabalha uma escuta específica, todos nós podemos ter. E aí eu penso que um dos primeiros pontos de reflexão nesse sentido é de que eu vou disponibilizar uma escuta real para alguém, mas aquela escuta assim que acolhe, uma escuta que abraça o outro que nos procura, uma escuta que eu estou ali presente, quando eu me proponho, quando essa minha proposta de escuta ela vem de uma verdade, quando ela reflete uma verdade minha. E essa verdade refletida, ela implica também, nesse cultivar o hábito de ouvir, mudanças internas. Todos nós temos os nossos valores, os nossos pensamentos, as nossas respostas para as coisas, né? E é muito comum quando alguém nos procura para conversar, e aí, repito, eu me refiro àquela conversa quando alguém chega perto da gente, alguém que às vezes nos é próximo, nos é íntimo, né? Muitas vezes nos é caro, é uma pessoa importante para nós, e são essas as pessoas às vezes que nos procuram para conversar, e aquela conversa diz assim, olha, eu não estou bem, estou precisando conversar, é dessa escuta, é a escuta nesse lugar que eu me refiro. E aí nós, já embutidos desses nossos valores, das nossas crenças, daquilo que nós pensamos e acreditamos resolver as coisas, comumente, quando a pessoa começa a pôr um problema para nós, uma dificuldade, uma dor, algo que ele está vivendo que traz sofrimento, é quase que hábito nós já acharmos uma solução. E aí nós dizemos, imagina, mas isso aqui é assim, imagina você está preocupado com isso, olha o fulano, outra coisa. Então nós nos antecipamos a colocar palavras nesse vazio, a solucionarmos de forma muito rápida o problema do outro. E aí eu digo que ocupar esse lugar de escutativa, que acolhe, que não julga, que é transformadora, que traz bem-estar ao outro, conseguirmos sair desse lugar.
E uma reflexão básica, assim, se alguém me traz uma dificuldade e eu, em questão de segundos, eu consigo propor uma solução, dizer, imagina, faça tal coisa. Quais coisas? Vai caminhar, a pessoa diz, olha, eu estou triste, eu estou sentindo um mal-estar, estou sem vontade de sair de casa. Imagina, vai trabalhar, ou vai passear, vai fazer uma caminhada. Goste mais de você, se ame, pessoa. Normalmente nós tendemos a fazer isso. E me parece interessante que quando nós nos colocamos a falar e a dar soluções para as coisas, nos falta pensar um pouquinho assim, se em questão de segundos, às vezes de uma conversa, nós conseguimos achar as soluções, será que a pessoa que nos fala também já não pensou nisso? Será que isso que eu estou falando não é tão óbvio? E não é disso que se trata? Então, uma mudança interna, quando eu me refiro a uma mudança interna, eu me refiro a isso. Aquele ouvir despretensioso que deixa o outro falar, que não tem a necessidade e não tem a pretensão de achar solução ou de tentar resolver o problema. Normalmente, quando alguém nos busca para conversar das suas dores, das suas questões, quem busca quer ser ouvido. E aí, quando nós temos uma verdade, a intenção verdadeira de ouvir, quando nós conseguimos essa mudança interna de esvaziar de nós, de tudo isso que eu disse, meus valores, do que eu penso, de como eu faço para resolver as coisas, e eu consigo sair desse lugar, me esvaziar para ser escuta verdadeira, até o nosso semblante, e assim, essa escuta vem do ouvido, mas ela vem do olhar, ela vem da minha postura. Então observe que quando nós nos disponibilizamos verdadeiramente a ouvir alguém, e isso é a verdade interna, normalmente nós nos curvamos, né? Nós vamos, sim, me conte. E o olhar fica assim, né? Fica um olhar acolhedor. E é dessa escuta verdadeira que nós validamos o outro. E eu penso, e acredito que é muito válido, quando esse outro fala, ele não busca as respostas, ele busca escuta, busca acolhimento, né? E se nós conseguimos ocupar esse lugar, então esse nosso escutar, ele se transforma num escutar de cura, porque ele acolheu, porque ele ouviu, porque ele validou aquele sujeito. Porque às vezes quando alguém nos procura para conversar, é, precisa ou às vezes o que a pessoa demanda é exatamente alguém que a escute sem julgar, sem dizer coisas óbvias para ela, não precisa. Me parece que nós temos a ânsia de responder, que parece que nós somos convocados a dar respostas, e não dar resposta coloca a gente numa fragilidade emocional, né? Coloca em xeque o nosso narcisismo e as nossas questões internas, quando na verdade é outro. A escuta verdadeira, aquilo que cura, a resposta que a pessoa precisa é isso aqui. É a disponibilidade verdadeira do ouvir. Há situações que as nossas dores, que as amarrações subjetivas nossas sobre as coisas, a forma como nós estamos tentando dar sentido às coisas, tá tão pesada, tá tão doída, que às vezes as palavras não subjetivam isso que eu tô passando, é um momento, é uma perda, é uma vivência, uma dor. E ainda que não subjetiva, as palavras não saiam para falar, duas pessoas podem, uma falar e uma ouvir, e ter uma grande conversa curadora em silêncio. Sabe aquilo que você senta, aí olha pro outro, dá uma cutucadinha e só isso? Ou às vezes a gente abraça a pessoa e fica em silêncio. Isso também é escuta. O olhar é uma escuta. A verdade que se coloca nessa relação é a que cura. E aí eu vi uma frase assim que me passou, nossa, achei muito interessante, acho muito válida e quero dividir, que não sei onde eu li, foi numa das minhas leituras, mas dizia assim: saber escutar é quase responder. Exatamente desse lugar, porque quando eu me coloco verdadeiramente para ouvir alguém e eu tenho a intenção de estar com aquela pessoa naquele caminho, isso é validar o outro. Então a minha escuta verdadeira, ela transpassa, ela vai nas entrelinhas, né, desse diálogo, dessa conversa. E aí nesse sentido ela acolhe, ela cura e ela dá resposta. Porque relembrem a gente em si mesmo, quando nós buscamos dividir uma coisa que nos angustia, que está ruim e que precisa palavrear para dar sentido, para nós ouvirmos a nós mesmos e ressignificarmos. Nós esperamos alguém que nos olhe nos olhos e diga fala. E que às vezes talvez não precise mais que isso. Então,
o que eu quero propor é que nós pensemos desse lugar, assim, como que nós podemos treinar essa escuta, ser mais acolhedor. E aí eu retomo a ideia inicial, não é essa escuta do supermercado ou de qualquer lugar que eu encontro alguém, é um diálogo, falo, eu respondo quanto uma coisa que outra lá. Eu falo dessa escuta muito específica, desse lugar que nós podemos ocupar e sermos úteis, mas mais que isso, sermos uma gente acolhendo outra gente, né? Desprovido de mim, mas com o intuito de ajudar, de querer bem. E aí, nesse sentido, eu penso que a nossa escuta, o ouvir desse lugar que nós temos conversado, ele se torna cura quando ele é capaz de sustentar a dor do outro, né? Não é fácil quando alguém está com uma carga emocional muito grande, às vezes, agora principalmente nós pensando, né, refletindo a respeito do Setembro Amarelo, né, do que quer dizer isso e como que se coloca essas questões de um esvaziamento tão grande que eu me vejo na vontade de morrer para acabar com essa dor, né? De silenciar isso em mim, né? Que é uma das possibilidades de compreender o suicídio e nesse lugar de valorização da vida. Então, esse discurso, quando a pessoa consegue falar, ele é extremamente carregado, é um discurso pesado e não é fácil de ouvir mesmo, né? Imagina alguém perto de nós dizendo de uma dor, de um esvaziamento, de uma falta de sentido da vida, e se eu estou ali de verdade, empática àquela situação, isso também me atinge de certa forma e também vai mexer em mim, né, nas minhas questões internas. Então a gente tende a preencher isso com uma série de palavras vazias que invalidam e tudo mais. Então sustentar esse lugar não é fácil, mas ele pode ser cultivado, como eu disse, né, ouvindo, se silenciando mais para ouvir o outro. E aí quando a gente sustenta essa dor, e sustentar é isso, é eu estar ali, eu olhar para a pessoa, ou eu segurar na mão dela, sem palavras, mas o meu corpo dizendo, a minha verdade dizendo, e quando a gente sustenta esse lugar para o outro consegue falar e se sente ancorado em alguém, isso alivia, isso esvazia. E aí surge a possibilidade de repensar, a possibilidade de ressignificar. Então, alguém que está nesse esvaziamento, por exemplo, numa falta de investimento fora, que não consegue ver sentido à vida, e isso é de uma dor que dilacera dentro da gente. E se essa pessoa consegue escutar alguém, ter alguém para escutá-la, ter uma âncora em alguém, ela sente-se validada naquela dor. E aí talvez, e há uma grande possibilidade, penso eu, de depois que isso sai, nesse esvaziar, uma possibilidade de oxigenar essas emoções, esses sentimentos e talvez começar a dar novos sentidos. E isso é muito raro, é muito caro. E me parece também que para nós chegarmos a isso, além dessa mudança interna e talvez em sentido a essa mudança interna, nos cabe começar a desenvolver uma habilidade em nós de respeitar a subjetivação do outro. Eu posso passar por uma experiência junto com alguém, a mesma experiência, a forma como eu vou dar sentido, vou valorar isso aí, como eu vou subjetivar isso para mim, é meu, é único, não é a vivência, mas é o psíquico desse sujeito que dá o sentido. Então, o que vai ser para mim de sentido, talvez e provavelmente não será para a pessoa que vivenciou comigo a mesma emoção, a mesma situação, o mesmo ato. Então, começar a tratar em nós essa capacidade, cultivar essa habilidade de respeitar o processo de subjetivação, que é individual. Então, quando alguém me conta de uma dor que, do meu ponto de vista, era algo simples, era algo insignificante, que eu aprenda a separar que isso é meu, mas que para aquele sujeito, para a vivência dele, para as experiências de vida, para os sentidos que ele foi construindo na trajetória de vida dele, aquilo está doído. E saber respeitar isso é empatia e é algo para além, é eu respeitar o outro humano, a outra pessoa. Então, quando eu consigo
através disso, das minhas mudanças internas, de ressignificar esse lugar, de respeitar o outro como ser único, que dá sentido único às vivências dele, e eu consigo ter essa minha verdade de dizer, ok, eu estou aqui, estou disponível a ouvir, sem pretensão de solucionar as coisas, eu consigo ser cura, levar cura e talvez salvar vidas, porque uma boa conversa já fez e há de fazer muitas pessoas entrarem nesse processo de ressignificação e ver uma luz naquele lugar onde talvez não viam e havia ali um pensamento do morrer, né? E eu acredito mesmo que não é psicólogo só que tem essa escuta, porque não se trata de teorias, não se trata de técnicas de ouvir, trata-se de verdade interna, de disponibilidade. Então comecem a observar a postura nossa, mas de outras pessoas quando estão dispostas a ouvir, né? Não é aquele assim, aham, ou quando a pessoa está falando conosco e daí de repente ela interrompe, fala, nossa, me perdi, o que eu estava falando mesmo? E a gente fica assim, não sei, não sabemos dizer para a pessoa, não, você falava de tal assunto, siga. Quando isso nos acontece, é porque nós não estamos presentes ali. Não há verdade nessa escuta, nós estamos de corpinho ali, mas não estamos realmente interessados no outro. E acredite, quando nós vamos falar, principalmente quando estamos nesses processos de dor, esperando uma escuta específica, e nós não buscamos qualquer pessoa para conversar. Então, quando alguém nos busca para conversar, é porque de alguma forma nós temos um sentido afetivo para essa pessoa, temos para com ela também uma responsabilidade a partir desse lugar. Então, que passamos a disponibilizar essa escuta. E quando nós fazemos isso, essa escuta real, e não essa que eu não prestei atenção, nem sei continuar o assunto, o nosso corpo todo muda. Às vezes, se nós estamos prestando atenção, nós somos sensíveis às sutilezas. Então, às vezes, no meio de uma multidão, alguém não está bem. E a pessoa, às vezes, pede para conversar, outras vezes, ela faz um pedido pelo olhar, pela postura. Então, se nós prestarmos atenção, nós identificamos. E observem quando alguém, numa situação assim, diz pra pessoa assim, ou quando alguém diz, vamos conversar depois, ou se a hora que você tiver um tempinho a gente conversa. E aí quem tá disposto a ouvir, a gente logo diz, não, sente aqui. E a gente já se arruma, já dessas coisas e, sim, o que te acontece? Né? Fale-me mais sobre isso, né? Então é desse lugar. E é isso que eu queria propor aqui, não... Essas reflexões não é uma verdade absoluta, não tem que ser assim, mas eu penso que são espaços de diálogo que nós podemos começar a pensar sobre isso. Quantas vezes nós não damos importância? E lembrem que quantas vezes quando alguém se entrega ao ato do morrer, né, que é tão doído e não tem forças para fazer outra coisa senão matar a dor em si, e matando a dor em si, mata o corpo também. E é muito comum quando alguém faz essa passagem ao ato, nós falarmos, nossa, mas a pessoa trabalhava aqui comigo, ou era meu amigo, nunca percebi isso, gente, como pode, né? Por que nós nunca percebemos? Talvez porque nós não estamos ali realmente de verdade para aquela pessoa. Então eu penso que começar a cultivar esses espaços, e aí nada extremo, não significa que se eu encontrei alguém lá no mercado e a pessoa disse assim, não estou muito bem hoje, não estou querendo sair de casa, que eu vou dizer, pare o mundo, vamos sentar aqui, me inclino e... Não, eu estou falando de algumas sutilezas, mas eu posso ficar atento e ter uma ação a partir disso, né? Como ter ação? Nós costumamos a ficar muito assim, uma disponibilidade até a página 1, vamos dizer assim. Como se dá isso no dia a dia? Eu pergunto, olá, fulano, como você tá? Por protocolo. E aí, às vezes, a pessoa diz, não estou muito bem, tô passando um momento ruim, tá tão pesado pra mim. E aí nós falamos assim, eu tô aqui, tá? Se você precisar, você me liga, você pode me ligar. Talvez, quando a pessoa diz, eu não estou muito bem, estou passando um momento difícil, ela já está me pedindo ajuda. Então, que nós sejamos mais ação na vida das pessoas e menos palavras. Porque temos palavras bonitas, temos sociabilidade muito adequada, muito assertiva, mas falhamos muito e somos muito ausentes em ação. Então, em situações assim, é lógico que eu estou dando um exemplo, mas que se aplique a cada contexto, enfim,
Mas numa situação dessa, haja. Se você está lá no mercado, como eu pensei hipoteticamente, diz fulano, saindo daqui, ou mais à tarde, vou lá na sua casa fazer um café, pra gente conversar. Tô precisando conversar com você também. E aí a gente divide essa carga. Isso é ser ação. Então, quando alguém diz eu não estou passando bem, ou nossa, eu não consegui dormir a noite inteira, ao invés de a gente dizer se você precisar de mim, você me chama, se você precisar ir no hospital, você me fala. Levanta, saia do seu sofá, saia do seu mundinho comodismo, vai até a pessoa, simplesmente diz, olha, estou indo aí, me aguarde. É provável que a pessoa diz, não precisa, não quero, que talvez ela precise, mas não tenha força de pedir e nem de estar presente, de fazer sala a essa visita. E aí é a hora que mais precisa. Aí é a hora de sermos ação. É a hora de levantar e dizer, tô indo aí te escutar. Cheguei lá, a pessoa não tá bem, só vou fazer um café pra gente. Senta aqui, vamos conversar, vamos chorar. Seja lá a forma de expressão que a pessoa precisar, que ela quiser. E nisso eu insisto, essa habilidade e a capacidade, o potencial que nós temos de cultivar o valor da escuta. Salva vidas. Então, às vezes, nós estamos preocupados em comprar cesta básica, em fazer um grande movimento, em propor mudanças. E quando, às vezes, algo que é tão gratuito, mas que é tão difícil, que é tão raro, que é tão caro, nós não damos. Então, esse momento eu queria aproveitar para isso, para nós pensarmos desse lugar, que lugar eu ocupo de verdade, quando alguém quer falar, quando alguém me busca ajuda, quando alguém quer conversar comigo. E vamos tirar o peso de que se alguém tem um problema, uma dificuldade, está num momento ruim, vai me contar, eu tenho a obrigação de achar resolução para aquilo. Até porque não é minha dor, não é a minha vivência. Então as possibilidades de soluções pretensiosas da nossa parte, que nós damos ao outro, só fala da gente. E provavelmente não tem utilidade para esse outro e ainda perdemos a oportunidade do ouvir, do estar presente, de sermos cura fisicamente, presencialmente para esse outro, né? E é de pensarmos também que esse outro que nos fala não é desprovido de inteligência. Então, se nós pensamos aquelas coisas que nós damos de solução para o problema alheio, é provável que a pessoa também já tenha pensado sobre isso. Mas não é disso que se trata. Tem dores que são tão doídas, como eu disse, que nem as palavras conseguem sair e precisam de tempo, precisam de outras palavras, que é a presença, que é um olhar acolhedor. Quantas vezes a gente olha nos olhos de alguém assim e nos vem uma vontade de chorar, e vem mil coisas, vem uma dor aqui dentro que não precisa necessariamente de palavras. E aí eu repito, não é fácil sustentar esse lugar da dor do outro, que é extremamente pesado emocionalmente falando, para nós sustentarmos esse lugar, até pela cobrança que às vezes nós temos de dar resposta. Mas vamos cultivar isso em nós e cultivamos assim, sendo mais ação, aprendendo a tirar um pouco de nós, ressignificarmos em nós, mudarmos internamente o nosso jeito de pensar frente ao outro, não de pensar a nossa vida, de pensar frente ao outro, de dar solução, não, então esvazie-se. Vai leve, mas vai disponível, passe verdade para o outro. Quantas conversas já salvaram vidas, né? Quantos abraços já mudaram o pensamento de morte de alguém, porque a gente se sente amado, se sente querido. Quando nós buscamos a escuta em alguém, muito provavelmente, comumente, não se busca respostas, soluções, se busca acolhimento, se busca validação, se busca o sentimento de ser importante para alguém, de pertencer a algum lugar, a algum ser, algum sentimento de alguém, né? Então, quando alguém me escuta na minha dor, ao final eu não quero que a pessoa solucione os meus problemas. Muito provavelmente eu estou precisando entender que para esse lugar de desacolhimento meu, de deriva, de dor, de sofrimento, onde eu me coloco frágil e vulnerável, eu tenho ali um lugar de validação, um lugar de escuta e o sentimento que dá para quem consegue. Então eu quero ir caminhando ao final dessa nossa conversa e dizer que a proposta desse espaço, assim, eu quis que fosse bastante despretensiosa, uma conversa muito singela, que falasse de ser humano
para outro ser humano, de um coração para corações que possam estar ouvindo. E quero deixar esse pensamento, fomentar essa possibilidade de reflexão, exatamente de sermos mais ação na vida das pessoas e de repente aproveitarmos até esse momento que nós estamos vivendo para retomarmos mais exatamente a nossa essência humana, né? No dia a dia nós nos ocupamos nas nossas formações, com os nossos diplomas, as nossas viagens, idiomas, e estamos sempre melhorando. E às vezes, ao ocupar-se disso, que também é importante, mas talvez nós estamos perdendo algumas coisas essenciais que é do ser humano, a nossa capacidade de olhar para o outro, de enxergá-lo, nossa capacidade de empatia ao que o outro vive. Então, talvez isso, sejamos cada vez mais ação na vida das pessoas, que trabalhemos mais esse nosso lado gente, humano, despretensioso, mais verdadeiro, capaz de ouvir, capaz de estender a mão de verdade, não para chamar atenção, para receber um benefício, para ter um ego, um narcisismo amaciado aqui, não, para ser gente, simplesmente no silêncio, num lugar onde não tem plateia, mas onde tem um outro ser humano que possa nos querer ouvir, também nos precisar da nossa escuta, dessa disponibilidade, né? Que a gente possa pensar um pouco sobre isso. E essa proposta de falar assim de uma forma mais singela, né? Sem teorias psicológicas, sem dicas, sem descrição de sintomas, porque eu pensei dessa forma, porque eu queria me manter mais fiel à característica da roda de conversa Fala que Dói Menos, né? Que é a proposta desses vídeos e que é uma ideia, né, que foi criada e construída pela Glaudene Moacir, e a roda de conversa é bem esse estilo, assim, onde há pessoas que vão se encontrar, porque o encontro com o outro é um encontro que acrescenta, que acalma, um encontro que cura, né? E é um espaço onde nós falamos, para além das nossas profissões ou das teorias que nós aprendemos ou dos consultórios nos quais nós trabalhamos, mas ali nós somos apenas pessoas que também sofrem, que têm alegrias, conquistas, dores, inseguranças, vulnerabilidades, e nós, na roda, tentamos trabalhar exatamente isso, a nossa capacidade de escutar, sem atropelar o outro, sem querer contar as nossas coisas e despejar. É um espaço de aprimoramento do ser humano que há em nós, né? E aí, essa proposta de conversar assim mais informalmente e sem querer ensinar nada, porque não me cabe isso e nem é esse lugar, mas só colocar algumas coisinhas para fomentar uma reflexão mesmo, para a gente pensar um pouquinho. Se for útil, a gente leva, se não for, já refletir sobre isso já é um crescimento e já é um amadurecimento, e é assim que funciona na roda, né? Então eu quis manter a essência disso, sem descaracterizar o lugar que dá origem a essa conversa, a esse vídeo. E finalizar assim, então, sejamos mais gente, cultivamos mais no dia a dia também o nosso lado gente, o nosso lado humano, o nosso lado cura, né? Um olhar, um toque, um bom dia pode fazer diferença na vida de alguém. Então sejamos cura por aí, estejamos disponíveis com a nossa postura acolhedora no dia a dia, porque se nós demonstramos isso, o outro enxerga em nós alguém capaz de ajudar, né? E às vezes é uma conversa, como eu disse, é um cafezinho, mas que para aquela pessoa naquele momento pode fazer a diferença da vida dela. Então, obrigada.